Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre um assunto que é bem preocupante, mas ainda pouco divulgado, tá? Que é o language. O que significa isso? Na verdade, Olá, Luciana, boa noite, bem-vinda. Eu vou dar uns 2 minutinhos para as pessoas entrar. Olá, bem-vinda, Mari. Tá, para a gente poder começar, que eu acho que esse assunto é um assunto que vale a pena dar uns minutinhos, porque ele é bem, vamos dizer assim, ele é um pouco complexo, e hoje eu vou tentar fazer minha live de óculos, mudar um pouco o visual. Bom, nós fizemos uma enquete e a maioria das pessoas, 71% das pessoas, jamais ouviram falar, não tem ideia do que seja esse termo. Olá, Maria Luísa, bem-vinda. Tá, mas na verdade o que nós estamos dizendo? Na verdade, o language, ele é um transtorno de saúde mental causado pela pandemia, também chamado de definhamento da saúde mental. Na verdade, é interessante porque é aquela sensação de que você, na verdade, não sente vontade de fazer as coisas. Ou seja, como é que eu posso dizer? São sentimentos e sensações que vão fazendo com que você, mesmo tendo uma vida aparentemente tranquila, olá, Denise, bem-vinda. Olá, tia, bem-vinda. É um prazer estar com a minha tia aqui também. Mas é assim, hoje, esse termo, na verdade, ele foi criado, tá, pelo psicólogo e sociólogo americano Corey Keyes, que ficou impressionado com o fato de que muitas pessoas não estavam deprimidas, mas também não estavam prosperando. E a partir disso ele começou a pesquisar para entender o que na verdade estava acontecendo. E ele chegou a uma percepção de que as pessoas, é como se as pessoas estivessem definhando. O que significa isso? Significa que essas pessoas, apesar de terem um trabalho, terem um relacionamento, elas estarem envolvidas nas coisas, elas tinham um sentimento muito forte de apatia persistente. Ou seja, é aquela sensação de vazio, e um vazio contínuo, ou seja, é uma sensação que não passa, é uma sensação que perdura dia após dia. É como se a pessoa ela estivesse, olá Vanessa, bem-vinda, é como se ela estivesse no limbo, num momento onde ela estivesse indecisa, no momento onde ela estivesse mais cercada de incertezas. Ou seja, é aquele desalento, aquele sentimento de desalento e desamparo que faz com que ela não tenha vontade de fazer nada. Então, ela não se sente motivada a fazer as coisas. Não é, olá, bem-vinda, não é que tem exatamente alguma coisa errada. E quando as pessoas olham para a pessoa e falam, poxa, mas você está desmotivado, se motiva, você tem um bom trabalho, você tem um bom casamento, você tem isso, você tem aquilo. O que isso gera? Isso gera que a pessoa se sente pior. Por quê? Porque além de tudo ela tem que lidar com uma culpa, mas ela não consegue se motivar. E acredita-se muito, pelo que eu li quando eu estive buscando informações sobre esse termo, sobre essa nova situação que está se apresentando, que isso, na verdade, sempre ocorreu. Isso não é algo que ocorreu agora. Isso daqui é novo, isso daqui não. As pessoas, sempre houveram pessoas passando por essa situação. Mas durante a pandemia, o que aconteceu? Nós ficamos muito isolados. E uma das coisas que eu tenho comentado com algumas amigas é para as pessoas introvertidas, as pessoas que na verdade elas conseguem viver com elas e elas se sentem felizes com elas. A pandemia, ela trouxe um momento onde ela pôde ter o acolhimento do lar, onde ela mesmo ficando sozinha, ela sobreviveu bem. Agora, para as pessoas que são extrovertidas, a pandemia possivelmente aumentou essa sensação. Por quê? Porque um dos pontos que nós temos que pensar é que quando uma pessoa é muito extrovertida, ela precisa de gente.
Então, quando ela fica isolada, quando ela não pode se relacionar, quando ela não pode se envolver com outras pessoas, o que acontece? Ela entra numa leve depressão. E ela pode entrar numa desmotivação, ela pode entrar num processo de não se sentir com vontade, com desejo de realizar as coisas. É exatamente como se ela estivesse totalmente desmotivada, sem um motivo aparente. Então, por conta desse período longo que nós ficamos em pandemia, olá, bem-vindo, bem-vinda, olá, Gigi, olá, Fernanda, tá? Por conta desse período de pandemia, o que aconteceu? Tá? Para muitas pessoas, esse período, ele criou uma desmotivação interna. É como a pessoa mesmo, ela não sabe o que fazer, porque ela não entende. Se tá todo mundo dizendo que tá bem, tá assistindo série, tá ficando em casa, por que eu não estou bem? Por que eu estou me sentindo péssima? Por que eu não sinto vontade de fazer as coisas? E dentro de uma das pesquisas que eu li, tá, foi comprovado que esse período ele fez com que aquela parte do nosso cérebro que ativava a nossa sensação de bem-estar, a nossa sensação de prazer, é como se ela tivesse efetivamente diminuído. E eu discuti muito isso durante a minha terapia o ano passado, por conta de estar fazendo a minha terapia e levar ela. Falei, interessante, porque e eu sou extrovertida, para quem me conhece, isso assim, eu brinco, né? Eu falo com a parede. Quer me deixar triste é me deixar isolada. Por quê? Porque como toda extrovertida, eu preciso de gente para literalmente me alimentar. E uma das coisas que eu discuti muito na minha terapia era por que parece que as coisas agora, elas pararam de ser tão gostosas? Por que parece que a gente deixou de ter tanto prazer nas coisas? Parece que antes ir num barzinho dava mais prazer. Parece que antes sair para comprar uma roupa dava mais prazer. Porque estar com as pessoas dava muito mais prazer. Por que isso não vem ocorrendo? E nós estávamos discutindo dessa pesquisa de que literalmente essa parte, que era a nossa parte mais ativa, que funcionava bem e que trazia essa sensação de bem-estar, ela literalmente atrofiou um pouco. Então é um exercício diário para todas as pessoas, fazer com que essa parte do cérebro ele possa de novo se exercitar e aumentar. E como é que nós conseguimos fazer isso? Tá? Criando o hábito de ter prazer. Olha que absurdo, né? Era uma coisa que nós tínhamos e nem nos dávamos conta. Então, é interessante como nós estamos falando de algo que ainda não é considerado uma doença mental, mas que é um problema sério, que médicos, que psiquiatras estão falando muito sobre isso. Olá, Roseli, bem-vinda. Tá? Estão falando sobre isso, mas que ainda nós não temos tanta informação. Por quê? Porque é pontual. Agora, com essa questão da pandemia, isso ficou muito mais aflorado. O número de pessoas que começaram a apresentar esses sintomas de apatia, tá, de desmotivação contínua, aumentou muito. Então, a partir daí é que nós começamos a prestar mais atenção. Então, se vocês perceberem, essa é uma série de fatos, é algo muito específico da fase que nós saímos e que agora ainda estamos agora com o inverno voltando um pouco mais, porque o número de pessoas com gripe, o número de pessoas com problemas respiratórios, o número de pessoas com Covid, óbvio, está aumentando. Está aumentando, principalmente para quem tem questões respiratórias, porque a parte do outono e o inverno é a pior época para essas pessoas. Tá? Então, o que nós estamos fazendo de novo? Nós estamos voltando a ter medo do contato, a nos isolarmos um pouco mais, a evitarmos aglomerações. Então, tudo isso vai fazendo com que essa parte do prazer diminua. Então, qual é o grande desafio?
Tá? A Denise está dizendo o seguinte: aumentou 78% os casos de Covid no Brasil. Sim, aumentou muito, tanto que essa semana minha sobrinha veio me dizer que na sala dela haviam 85 crianças fazendo aulas dentro do período que ela estuda, tá? Por quê? Porque estavam com Covid. Mas a questão aqui não é... Olá, Dani, bem-vinda. A questão é que essa situação de nós termos vivido uma pandemia e de nós ainda vivermos esse reflexo da pandemia, isso tem causado danos emocionais e muitas vezes dentro do nosso comportamental, que, óbvio, nós vamos estar carregando isso daqui para frente. E um desses pontos é exatamente essa questão. Olá, bem-vindo, bem-vinda Flávia. É essa questão de nós termos que ficar atento ao quanto nós voltamos ou não a desfrutar da vida, a ter prazer na vida, ou quanto nós ficamos presos nessa sensação de desmotivação, de vontade de não fazer nada, de apatia e até de uma leve depressão. Então, é interessante porque por conta de uma situação que, como realidade, nos tirou aquilo que a gente considerava como prazer, como saída, como relacionamento, hoje nós temos que reaprender, tá? A Denise está dizendo, danos silenciosos que a gente nem consegue explicar. Sim, e muito silencioso. Isso tem se refletido não só em termos como language, mas também no número de suicídios que aumentou. Então, é algo que eu não sei quem atende como psicólogo, como é que está na vida de vocês, mas eu tenho um cliente que falou uma frase essa semana que me marcou muito. Ele falou, até então, eu ouvia falar de suicídio, mas nunca foi perto de mim. Agora está chegando perto, agora está sendo com as pessoas que eu conheço. Por que nós estamos entrando nesse processo? Porque, na verdade, nós... É como isso, assim, falando de uma forma bem metafórica, é como se essa parte da nossa cabeça, do nosso cérebro, tivesse atrofiado. E nós precisamos, de novo, exercitar. É como um músculo. Se você não faz nada, você vai fazer alguma coisa, o músculo está atrofiado. Olá, Márcia, bem-vinda. E uma das coisas que eu busquei e que eu achei muito interessante, eu falei que hoje eu vou fazer uma live diferente, porque eu vou estar usando óculos, né? É que assim, é como se nesse momento esse termo significasse que a pessoa literalmente, ela fica sem foco, sem propósito, isso não quer dizer que essa pessoa esteja esgotada, ou que ela não tem esperança, ou que elas não têm energia. Ao contrário, essas pessoas, elas têm energia, elas estão descansadas. O que ocorre é que elas literalmente, elas não conseguem se sentir felizes, elas se sentem como se elas estivessem estagnadas, elas se sentem como se elas estivessem sem um propósito. Sabe quando você olha e fala assim, bom, não sei o que eu quero da vida, não sei o que eu vou fazer, não sei como eu vou fazer. Olá, bem-vinda, Eduardo. Então, é interessante, tá, nós entendermos isso. Gente, todos nós, de uma forma maior ou menor, podemos estar passando com isso. Óbvio que é normal no dia a dia, em algum momento do dia, em algum dia de manhã, com esse friozinho, não quero sair da cama, não quero fazer nada. Isso é uma coisa, mas quando isso começa a se repetir, quando eu olho e falo, bom, eu posso fazer uma viagem, mas não tenho vontade de ir para lugar nenhum. Quando eu olho e falo, bom, o que eu estou fazendo nesse planeta? Por que eu estou aqui? Tá? Qual é o motivo de estar aqui? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou investir? Se não tem sentido, isso é muito sério. Então, assim, é importante, primeiro, que nós saibamos que isso está ocorrendo. Em segundo lugar, que nós saibamos que isso não é uma questão de mimimi. E quando uma pessoa, ela se sente desmotivada,
O que nós podemos fazer? Nós podemos acolher essa pessoa, ouvir essa pessoa, dar suporte para essa pessoa. Porque muitas vezes ela nem sabe por que ela está passando por aquilo. A Denise disse: acredito que nem seja totalmente por conta da pandemia, mas por todos os acontecimentos atuais do planeta. Denise, eu concordo em parte com você, mas eu sei que a pandemia potencializou tudo isso. Tá? Então, o que acontece? Não é só a pandemia, mas a pandemia foi aquele, vamos dizer, a gota d'água que fez com que tudo isso explodisse. As pessoas tiveram que ficar mais solitárias porque tiveram que se isolar, as pessoas ficaram com muito medo, as pessoas criaram um pânico interno. Tá, o número de pessoas que eu conheço que efetivamente pararam de assistir televisão, eu tenho clientes que me disseram: eu parei de assistir televisão porque senão eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia fazer, eu vivia em pânico. Eu conheço pessoas que passaram 2 anos em casa fazendo tudo online. Então, isso daí, nós só vamos realmente saber os efeitos colaterais que isso gerou na nossa vida daqui a alguns anos. O que está ocorrendo é que agora nós estamos tendo acesso para entender que efetivamente nós já temos pessoas passando por isso. Pessoas que estão se sentindo totalmente sem motivação para estar aqui. E se essas pessoas não se derem conta disso, elas vão achar que é só hoje, é só amanhã, e às vezes é como o burnout. Lembra quando eu fiz a live sobre burnout, o que eu falei? É muito importante que nós comecemos a perceber quando começamos a entrar no burnout. Por quê? Porque se nós não percebemos, quando nós vamos procurar ajuda, a coisa já está tão complicada que o processo de recuperação é muito grande. Então, óbvio, essa live ela não foi feita com a intenção de estimular as pessoas a buscarem terapia. Mas nós nunca tivemos um momento nós nunca tivemos um momento na vida onde nós precisamos tanto de terapia, precisamos tanto de alguém que nos desse colo, que nos desse apoio, que nos ouvisse. Nós nunca precisamos tanto do suporte um dos outros. E sabendo, olá Thaís, bem-vinda, sabendo que já pesquisas comprovam que existe uma parte do nosso cérebro que ele simplesmente diminuiu de tamanho, ele atrofiou, e essa parte ele está ligada com a parte que é como nós sentimos o prazer na vida. O que nós podemos fazer? Como é que nós podemos estimular o prazer na nossa vida? Tá? Porque é como se fosse um músculo. Se eu quero que o meu músculo ele fique mais forte, eu preciso exercitar. É criar o hábito novamente de ter prazer. Porque isso era tão comum na nossa vida que nós nem nos dávamos conta que nós exercitávamos esse hábito diariamente. É como se nós fôssemos para a academia todo dia. E aí nós paramos por 2 anos de ir na academia. Óbvio que essa parada fez com que nós agora tivéssemos que lidar com esse período onde nós não cuidamos disso ou não tivemos condições de cuidar disso. Então, eu decidi fazer essa live para fazer um convite a você que está me ouvindo, a reavaliar o teu grau de prazer na vida, a reavaliar como é que você está em relação à sua motivação, ao seu foco, ao seu objetivo de vida. E se você está se sentindo perdido, sem foco, sem propósito, desmotivado, mesmo aparentemente a vida estando ok, talvez seja a hora de você buscar ajuda. Ajuda pode ser com um amigo, ajuda pode ser com a família, ajuda pode ser com um psicólogo e, se necessário, um psiquiatra. Gente, não tem nada pior do que uma doença emocional ou mental, porque as pessoas não conseguem ver, as pessoas não conseguem enxergar. Então, é muito difícil entender como isso funciona. Por quê? Você olha para mim, eu estou ótima, só que internamente eu estou toda machucada. Eu me culpo porque eu não tenho motivação. E eu acho que isso é uma questão pessoal, e não é. Nós estamos falando de uma questão que está abrangendo um número de pessoas, assim, um número muito alto, muito grande de pessoas.
Então, o que nós podemos fazer efetivamente, tá? Para que nós possamos aumentar o nosso prazer, tá? Primeiro, é óbvio que uma pessoa que tem mais resiliência, uma pessoa que tem uma genética que ajuda, isso daí ajuda mais a lidar com o estresse, ajuda mais a lidar com esses momentos, mas nós precisamos lembrar que o nosso ponto mais forte de suporte, na verdade, é a nossa família, é o nosso parceiro ou parceira. Para muitas pessoas é um animalzinho. Então, começar a aprender a ter prazer de novo. Como é que eu faço isso? O que eu posso fazer para que eu realmente possa criar motivação na minha vida? Tá? O que eu posso fazer no meu dia a dia? Primeiro, começar a fazer uma lista das coisas que você gostava de fazer. Quais eram as coisas que você curtia fazer? Eu gostava de caminhar, eu gostava de tomar um café com um amigo, eu gostava de ler. Tá? Porque, óbvio, que por conta desse período, chegou um momento que muitas pessoas não estavam mais conseguindo ler, não estavam conseguindo assistir live, não estavam conseguindo assistir uma série, não conseguiam nem sentar e conversar. Então, nós estamos num momento de reaprendizado. E nesse reaprendizado, o que nós podemos fazer? O que eu tenho feito com alguns clientes e o que eu tenho trazido para alguns clientes que eu acho que assim, que pode realmente nos ajudar a aumentar a nossa motivação. A primeira coisa pode parecer boba isso, mas é criar pequenos propósitos diários. Então, por exemplo, eu passei 2 meses agora com uma cliente que estava super desmotivada. E que todo dia de manhã, além de estar motivada, estava no lugar longe da família. Então, todos os dias de manhã nós tínhamos um acordo. Ela precisava me mandar, olá, bem-vinda. Ela precisava me mandar os 3 objetivos do dia, incluindo um profissional, um objetivo físico e um objetivo emocional. Então, esse é um ponto. Acorda de manhã. Quais são as 3 coisas que eu vou fazer hoje? Uma no meu trabalho, uma em relação ao meu corpo, à minha mente, uma em relação ao meu emocional, que vai me dar motivação, que vai me dar prazer. Você conseguiu fazer isso, você vai celebrar isso, porque nós estamos reaprendendo. Eu não sei quantos de vocês, óbvio, vocês devem fazer ginástica, mas durante um período da minha vida eu fiz judô. E no judô nós tínhamos uma regra. Se você tirasse férias mais de 15 dias, você precisava, olá, bem-vindo, você precisava buscar uma academia onde você estivesse para fazer pelo menos uma aula. Porque se você passasse 1 mês sem fazer aula, quando você retornava, você levava 2 a 3 meses para recuperar o mesmo pique que você tinha de quando você saiu. O segundo ponto, ou seja, nós precisávamos exercitar. Então, é exercitar essa coisa de celebrar as pequenas conquistas, tá? É pensar positivo. Eu já falei muitas vezes aqui. Qual a diferença entre pensar positivo e pensar negativo? Na verdade, o importante é você ter foco. Mas quando você pensa de uma forma positiva, automaticamente, é como se você caminhasse por uma estrada muito mais florida do que quando você pensa negativamente. Então, em vez, eu não quero pensar nem positivo nem negativo, tá? O que você está aprendendo? Tá, com as coisas que estão ocorrendo na sua vida, tire os aprendizados, celebre esses aprendizados, porque quando nós aprendemos com uma situação, o que ocorre? Nós simplesmente não precisamos ficar repetindo aquela situação. Nós repetimos enquanto nós não aprendemos. E quando nós começamos a repetir, é como aprender inglês. Se você fica muito tempo, toda hora, você começa e para, chega uma hora que você não consegue mais olhar para o verbo to be. Você começa a ficar irritadíssima. Olá, bem-vinda, a minha Enite atacando aqui. Outro ponto você pode usar a regra dos 10 minutos ou do Pomodoro. Tá? Quem me ensinou isso foi uma cliente minha. O que é a regra do Pomodoro? É você colocar, lembre-se, o que essa situação traz? Falta de foco, desmotivação, falta de propósito. Então, automaticamente, nós começamos a procrastinar.
Então, qual é a dica? O que é a regra do Pomodoro? Você pega o teu celular, você pega um telefone e você coloca, bom, eu vou me dedicar a fazer isso por 10 minutos, eu vou me dedicar a fazer isso por meia hora. Então, você vai trabalhar em blocos de meia hora. Conseguiu terminar? Uhul, vamos celebrar! Tá? Porque eu consegui essa coisa de recriar o prazer. Óbvio, não usa para celebrar só comida, porque senão nós vamos ter um outro problema, que aí nós vamos ter que trabalhar depois. Mas assim, pequenas coisas, pequenas. Eu terminei, eu vou ligar para uma pessoa que eu gosto. Poxa, eu vou fazer uma caminhada. Poxa, eu terminei. Então vou me dar o direito de sentar aqui 10 minutos e ouvir uma música legal. Vou curtir essa música. Sabe, terminei, eu tô um pouco cansada, vou tomar um banho. Fazer coisas que te dê prazer e celebrar. Eu bato muito nessa tecla da celebração. Outro ponto é assim, estabeleça durante o dia, por exemplo, o que eu fiz com essa cliente. Cada vez que ela conseguia cumprir, tá, a gente celebrava muito. E nesse momento, para vocês terem uma ideia, depois de 2 meses, hoje ela não precisa mais disso. Ela já tem feito isso sozinha. Então, é criar o hábito novamente. Eu estou batendo muito nessa tecla, muito, de que é criar o hábito, porque o nosso corpo, a nossa mente, ele se habitua muito facilmente a simplesmente não fazer as coisas. Então, nós precisamos exercitar em nós essa capacidade, sabe? De ter prazer, de celebrar, de nos sentirmos felizes por compartilhar. Um outro ponto é assim, comece dentro do seu dia a dia a criar pequenos momentos de prazeres. Isso faz uma super diferença. E se necessário, assim, crie o hábito de se fazer coisas que você gostaria de receber de alguém. E óbvio, se tudo isso não estiver dando certo, se você não estiver conseguindo fazer sozinho, tá na hora de pedir ajuda. Porque aparentemente é uma coisa que começa simples, mas que pode fazer com que você perca a vontade de viver. E não existe nada mais importante na nossa vida do que estar nesse planeta e evoluir, sabe? E realmente se sentir feliz. A felicidade, ela é algo que ninguém pode nos dar, somente nós. Então, criar o hábito de ser feliz. Ai, Regina, não sinto vontade. Coloca como hábito assistir uma comédia. Coloca como hábito, sabe? Ir lá, eu gosto do que eu gosto. Faça uma lista das coisas que você gosta. Gente, é muito sério. Por quê? Porque esse é um passo que quando uma pessoa ela perde o propósito de vida, quando ela não vê sentido na vida, qual é o próximo passo? Tá? E muitas vezes as pessoas, olá, bem-vindo, bem-vinda. E muitas vezes nós estamos pedindo socorro e os outros não entendem porque não estão passando pela mesma coisa que nós. Se eu disser para vocês que nesses 2 anos de pandemia eu não tive momentos que eu não tive alguns sintomas do Language, é mentira. Como toda extrovertida, eu passei um momento muito, muito triste. Por quê? Porque eu preciso de gente. Tá? Eu preciso conviver para estar bem. E não tem nada de errado nisso. Agora, se eu falo isso para uma pessoa que é introvertida, que não precisa tanto de gente, ela vai achar que isso é mimimi, que eu tô sendo cheia de frescura. E não é. Então, assim, se conhecer, saber o que você precisa, só você, somente você, pode realmente saber o que está ocorrendo dentro de você. Por mais que alguém te ame, por mais que alguém te adore, essa pessoa não tem como te ajudar se você não fizer o primeiro movimento. E o primeiro movimento é você saber e efetivamente, tá, ter claro sobre como você está nesse momento. Na minha vida, nessa semana, no dia de hoje, qual foi o meu grau de prazer de 0 a 10? Qual foi o meu grau de desmotivação? O que eu preciso para me sentir motivado?
assim, eu sempre dou como dica, e eu faço isso todos os dias, normalmente quando eu tomo banho de manhã, quer dizer para mim mesma que eu tô tomando banho e eu agradeço por estar viva. E eu uso uma frase que eu aprendi com o Gasparetto, mas que eu acho que ela é muito legal, que é assim: eu estou satisfeita com a minha vida, eu tenho tudo o que eu quero. E você pode complementar o que é esse tudo, porque lembre-se, a nossa mente inconsciente, ela tem uma tendência a buscar aquilo que nós focamos. Então, o linguage, ele é só um ponto no nosso cotidiano. Nós temos as depressões, nós temos as crises de pânico, nós temos um monte de coisa. Mas nós não podemos nos abandonar. Não existe nada pior do que eu simplesmente olhar e falar tá tudo bem quando não está. Então, essa live tem como objetivo, tá, fazer com que você pare um pouco e pense sobre o quanto você deixou de ter prazer na sua vida e o quanto a sua vida perdeu a cor. E se não perdeu, uau, compartilha essa cor com os outros, porque isso faz diferença para quem perdeu a cor da vida. A nossa vida, ela precisa de cor, ela não é preta nem branca, ela é colorida. Se a vida perde a cor, tá, estar aqui se torna um tormento. E quem quiser, é assim, óbvio, eu acho que tem N séries, N filmes que a gente fala sobre essa questão do quanto a desmotivação, a falta de vontade de viver nos leva. Tem vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, né, mas eu vou contar. Eu amo desenho. Eu brinco que assim, ter tido a Duda na minha vida como sobrinha foi ótima, porque ela ama assistir desenhos, TV, filmes, e eu idem. E eu acabei de assistir um filme que nós conversamos muito, chamado Olhos de Gato, que conta a história de uma menina que os pais se separam, a mãe abandona ela, os pais se separam e a mãe abandona literalmente ela. E ela começa a não se sentir amada por ninguém. E ela chega a um ponto que ela não consegue sentir o amor de ninguém. Ela só acha que as pessoas a cobram e que as pessoas exigem dela coisas que ela não tem que dar, não tem como dar. Então ela começa a olhar para as pessoas e ela vê as pessoas como se fossem espantalhos. Ou seja, ela está perdendo a vontade de viver. E aí ela recebe uma máscara, ela vai no festival e ela recebe uma máscara, e quando ela coloca essa máscara, ela se torna uma gata. O que significa isso? Ela foge para o mundo interno dela. E nesse mundo interno, a única pessoa que mexe com ela é um menino por quem ela se apaixona. E chega uma hora que esse menino diz para ela que ele odeia ela. E é interessante porque logo após ele dizer que ele odeia, ele não quer mais ver ela na frente dele, ele se dá conta que ele a ama. Só que isso faz com que ela perca a vontade de viver. E aí, como é um desenho, óbvio, né? Ela perde o rosto dela. Ou seja, a vida perde o sentido para ela. E aí é o momento dos amigos e desse menino lutarem para trazê-la de volta. Então, é a mesma coisa. Se tem um filme para mim que demonstra o que é essa sensação de linguage, é exatamente Olhos de Gato. É um desenho, deve durar aí 1 hora. Vale a pena assistir e perceber. Será que eu também estou começando a olhar para a vida como se todo mundo fosse espantalho, como se todo mundo não tivesse cor, como se não tivesse sentido estar aqui? Será que tudo que antes me dava prazer parou de me dar prazer? É algo físico também. Nós precisamos voltar a exercitar a nossa mente para que ela volte a reconhecer o prazer, para que ela volte a reconhecer o que é ter prazer, como viver o prazer e com isso como trazer mais cor para a nossa vida. Bom, vocês sabem que ultimamente, olá, bem-vinda, Célia, eu tenho feito lives mais curtas, então se alguém, olá, bem-vinda, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, se alguém tiver algo para compartilhar, agora é o momento,
tá? Por quê? Porque daqui a pouquinho eu vou estar terminando a live. Eu espero ter conseguido, assim, de uma forma bem simples, explicar o que é isso e trazer um pouco mais de consciência sobre o quanto essa percepção interna é importante e do quanto isso faz realmente a diferença na nossa vida. E o quanto, quando nós não conseguimos fazer sozinho, pedir ajuda, é um ato de extrema coragem. Não olhe para isso como se não fosse, porque é um ato de extrema coragem. E não tem nada de errado, depois desse período, você ter perdido essa percepção do que é prazer. É só nós redescobrirmos de novo. É como se você precisasse se reapaixonar por algo ou por alguém. Às vezes nós precisamos dar só o primeiro passo, que é observar, sentir como nós estamos e mudar essa perspectiva. E lembre-se, o que eu falei para você. Comece o teu dia dizendo para você: eu estou satisfeita com a minha vida, eu realmente tenho tudo que eu quero, porque isso vai criar uma abundância interna dentro de você, no momento onde todos nós estamos muito pobres internamente. Então, assim, se eu pude ajudar um pouquinho, eu estou super feliz. Eu espero que isso traga um pouco mais de luz para a sua vida e que você possa criar um pouco mais de cor. Esse é o meu desejo extremo para você. Bom, foi um prazer. Olá, bem-vindo. Foi um prazer estar com vocês de novo, tá? Verei vocês no mês que vem com outro tema, falando assim de coisas novas, tá? Quem tiver alguma dúvida, depois é só deixar que eu respondo, tá? Ou então entrar em contato comigo. Mas lembre-se, é um ato de amor para conosco, nós nos darmos colo e nós reaprendermos a ter prazer. Então, muito boa sorte para vocês. Vejo vocês na semana que vem. A Denise disse: muito grata, conteúdo importantíssimo. Muito obrigada. Eu agradeço profundamente, Denise. Eu espero realmente ter colaborado mais um pouco. Vejo vocês mês que vem, tá bom?